Olá, hoje é o dia 6 de novembro. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. O nosso verso de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. De fazer convergir em Cristo Jesus. Esse texto é extremamente interessante porque nós podemos ligar esse texto ao verso 3 e ao verso 4. No verso 3 está escrito que Deus em Cristo Jesus nos abençoou de todas as sortes, nos abençoou de todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes antes da fundação do mundo. O que vem antes da fundação do mundo, a gente pode chamar isso de eternidade. Alguns dizem eternidade passada, se bem que não existe tempo na eternidade. Mas a gente vê aqui que o tempo é como um tipo de parênteses, né? O tempo cronológico é um tipo de parênteses entre duas eternidades. Cristo está antes desse tempo, ele é o criador de todas as coisas, como a gente viu ontem, é ele que sustenta todas as coisas no universo pela palavra do seu poder, é ele que entra na nossa história para nos redimir. Mas o verso 10 está nos levando a uma outra eternidade depois do tempo. Quando todas as coisas no céu e na terra vão convergir na direção da pessoa de Cristo. Convergir nele, ele vai juntar tudo nele. Esse texto não está dizendo que todos serão salvos, não está dizendo que todos vão reconhecer Cristo como Salvador. Não é o que esse texto está dizendo. E, aliás, esse texto não poderia dizer isso, porque Paulo, mesmo Paulo, no capítulo mais adiante dessa carta, diz que muita gente continua e continuará com o coração endurecido. E é interessante notar no livro de Apocalipse que quando o Cordeiro de Deus se manifesta em toda a sua glória, muitos caem de joelho o adorando. Diante do trono, no Monte Sião, numa festa de casamento. A gente sabe muito bem que essas visões de João está mostrando e explicando um mesmo instante. A entrada do povo de Deus diante do trono. Um chazinho ajuda. E é interessante que todas essas pessoas que são a igreja, o corpo de Cristo, se prostram diante do Cordeiro para o adorar. Igreja vem de uma palavra grega que quer dizer trazer para fora, eclésia. É então esse povo que o reconhece agora e que um dia estará diante do trono dele, estará com ele o louvando para sempre. Essa é a igreja, discípulos de Cristo. Não é uma instituição, não é uma denominação, nem é uma religião. É um corpo vivo de pessoas que são cheias da vida de Cristo, Jesus. Essas pessoas reconhecem o Cristo agora e o reconhecerão para sempre. Mas essas pessoas com o coração endurecido, faladas aqui em Efésios, elas também vão reconhecer Cristo um dia, mas não da mesma forma. E você percebe a diferença. No capítulo 6 de Apocalipse, se minha mente se não me falha a memória, nesse capítulo de Apocalipse, o Cordeiro de Deus aparece em toda a sua glória, mas um grupo de pessoas, ao invés de se dobrarem os seus joelhos e o adorarem, vão dizer: montanhas caiam sobre nós para nos esconder da cólera do Cordeiro. Interessante, eles reconhecem que Cristo é o Cordeiro, mas não o reconhecem como Salvador. Preferem morrer, serem soterrados pelo Monte Everest, do que adorar aquele Cristo. Mas eles o reconhecem. Reconhecem que ele é o Cordeiro. Interessante perceber que um dia todo mundo vai reconhecê-lo, mesmo aqueles que se perdem, infelizmente. Que preferem que montanhas caiam sobre eles, do que se renderem aos pés do Cordeiro. Que eles acabam de dizer para nos esconder da cólera. Olha que interessante. Para aqueles que pertencem ao Cordeiro, eles louvam e dizem: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria. Os outros dizem: montanhas caiam sobre nós para nos esconder da cólera. A glória do Cordeiro se torna cólera para aqueles que não se arrependem. Mas para aqueles que são salvos, a glória faz brotar no coração deles um grande louvor. Isso é igreja.
E aqui ele está dizendo que tudo no universo vai então convergir na direção desse Cristo cósmico. O Cordeiro de Deus é o Cristo que está sentado no trono em Apocalipse, que reina pelos séculos dos séculos. O bom seria que cada um de nós dobrássemos nossos joelhos nesse instante diante do Cristo vivo e recebesse a sua vida em nossos corações. A mensagem de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos é sempre a mesma: arrependei-vos. Deem uma meia volta e voltem para Deus. Que Deus te abençoe hoje.